Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir como deve ser feita a cotação de preços para as contratações diretas e o limite de gasto permitido para as câmaras municipais. E ainda descubra se um vereador pode ou não acumular função. É o TC Notícias desta terça-feira de Carnaval, dia 8 de março, que está no ar. Olá, tudo bem? Hoje você vai entender um pouco mais sobre uma dúvida frequente dos gestores públicos e diz respeito à cotação de preços para contratações diretas. Fique atento à reportagem. Uma das dúvidas frequentes é quanto à necessidade de realizar cotação de preços no caso de contratação direta. Esse tipo de contratação ocorre quando não há necessidade de realizar licitação, seja pela urgência do serviço ou bem adquirido e também devido ao valor empenhado pelo órgão público na transação, que deve obedecer a um limite máximo. Conforme a Lei de Licitações número 866, presente na Constituição Federal, esse limite pode ser de até R$ 15 mil para obras e serviços de engenharia e de até R$ 8 mil para aquisição de bens. Nos casos de contratação direta, o administrador público tem a obrigação legal de justificar o preço do serviço ou bem a ser adquirido, conforme a Lei de Licitações. De acordo com os dispostos legais, o gestor deve realizar pesquisa de preço com no mínimo 3 propostas válidas para justificar a compatibilidade do preço oferecido pelo fornecedor com o valor vigente no mercado. Além disso, a pesquisa de preços deve apresentar um comparativo com os valores praticados e fixados por órgão oficial competente. Outra dúvida frequente é se o vereador pode acumular mais de um cargo na administração pública. Uma das dúvidas que integram o Manual de Perguntas e Respostas aos Jurisdicionados é sobre a possibilidade de um vereador acumular funções enquanto exerce o mandato eletivo. A resposta dada pelo TCE é de que, conforme a Constituição Federal, existem sim alguns casos em que um vereador pode ocupar outra função pública, mas para isso é preciso que o parlamentar atenda a determinadas regras. Uma delas é a compatibilidade de horários. Quando não houver, o vereador deve se afastar do cargo efetivo e optar por uma das remunerações. Vereadores que tenham cargos de procurador jurídico ou contador da prefeitura não podem conciliar as funções com a legislatura, porque, do contrário, iriam ferir os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade. Também é vedado ao vereador ocupar cargos em comissão e funções de confiança. A exceção é o cargo de secretário municipal, mas que, neste caso, o vereador deverá se licenciar do mandato. E qual é o limite de gasto para o Legislativo Municipal? Você sabe? Fique atento porque o TC Notícias também elaborou uma matéria especial para te explicar isso. Existem 5 formas de gastos que possuem limites determinados por lei e que devem ser obedecidos pelos presidentes das câmaras municipais. O limite do gasto total do Legislativo, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo as despesas com inativos, não pode ultrapassar o somatório das receitas tributárias e das transferências realizado no exercício anterior. Já o limite de gasto com pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não deve exceder 6% da receita corrente líquida do município. Com a folha de pagamento, a Câmara não pode ultrapassar 70% da receita transferida pela Prefeitura, incluindo o subsídio dos vereadores e proventos de inativos. O valor a ser pago aos vereadores deve ser de, no máximo, 5% da receita total do município. Além disso, não pode ultrapassar os percentuais do salário dos deputados estaduais. Quanto à remuneração dos vereadores, vale ressaltar que o valor não pode ultrapassar o subsídio do prefeito, que é o teto remuneratório no âmbito municipal. Nós ficamos por aqui. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá! O Tribunal de Contas entra na terceira etapa do planejamento estratégico elaborado para o período 2005-2011.
É o momento de concluir projetos e intensificar ações para consolidar a revolução cultural ocorrida aqui nos últimos 10 anos. Para isso, é necessário garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, com orientação, fiscalização e avaliação de resultados. Essa é a nossa missão, nossa razão de existir. O nosso trabalho deve atender primordialmente à sociedade, tendo como valores agilidade, compromisso, ética, inovação, qualidade, transparência. Ao estabelecer esses valores, o Tribunal de Contas vai se tornar uma instituição cada vez mais útil, concentrada na sua finalidade: auditar, apreciar e decidir com técnica, celeridade e justiça. Esse compromisso com a efetividade fará do Tribunal de Contas de Mato Grosso referência no Brasil. Essa é a nossa visão.